Vida em França. A guerra na Ucrânia está a ter consequências para a economia mundial e a francesa não escapa. Este é o tema de Vida em França, da autoria de Liliana Henriques. Como tem sido o caso nestas últimas semanas e quando já falta menos de um mês para a primeira volta das presidenciais aqui em França, debruçamos sobre um dos aspectos da campanha eleitoral. Nesta edição abordamos o contexto económico do país, bem como as propostas que têm surgido entre os 12 candidatos às presidenciais. Para além do presidente cessante, que é candidato à sua própria sucessão, podemos mencionar nomeadamente dois candidatos da extrema-direita, Éric Zemmour e Marine Le Pen. No campo conservador, Valérie Pécresse. No campo socialista, Anne Hidalgo. Mais à esquerda, Jean-Luc Mélenchon. Nos verdes, Yannick Jadot. E no Partido Comunista, Fabien Roussel. Entre as propostas feitas pelos candidatos para o setor económico figuram promessas de aumento do salário mínimo, também alterações na idade mínima para a reforma e ainda diminuições no campo fiscal por parte dos partidos da direita. Grande ausente desta campanha, como nas anteriores, tem sido a questão da proteção do meio ambiente e do clima, apesar de vários relatórios alarmistas sobre este aspecto, e pelo contrário, omnipresente tem estado nestas últimas 3 semanas o conflito na Ucrânia, que veio rebater as cartas e desde já alterou as previsões optimistas de crescimento. No começo do ano, o governo francês estabelecia a 4% o crescimento da economia nacional. Agora, essa taxa foi revista em baixa e deveria oscilar entre 3,4% e 2,8%, numa altura em que se prevê, por outro lado, um aumento da inflação face à penúria de certos produtos como combustíveis, cereais e adubos. Foram estes elementos que analisamos com Carlos Vinhas Pereira, professor de Finanças da Universidade Paris-Dauphine, que começa por constatar que, evidentemente, o panorama é completamente diferente daquele que ainda existia há poucas semanas atrás. O panorama é evidentemente completamente diferente e é relativo às medidas que tiveram que tomar os países europeus e o resto do mundo, ligado ao facto de estar a excluir a Rússia de várias funcionalidades, podemos dizer, mundiais, tanto, sobretudo em termos de exportação da Rússia para os outros países. O adubo é uma dependência muito importante relativamente à parte agrícola da Europa e isto vai ter consequências em termos de aumentos de preço de fornecimentos simples como a massa ou o pão, tudo o que está ligado aos cereais. Temos também um grande problema da parte da energia, porque hoje em dia a maior parte dos países europeus não podem deixar de comprar gás ou petróleo à Rússia, nomeadamente a Alemanha e os países da Escandinávia estão completamente dependentes a quase a 100%, mas o que é mais, podemos dizer também, importante é o facto dos bancos da Rússia estarem excluídos do sistema SWIFT, o que vai impedir justamente os bancos poderem comerciar ou acompanhar os movimentos comerciais entre a Rússia e o resto do mundo. Também as empresas ocidentais, podemos dizer, que estão a fechar na Rússia, estas marcas podem ser nacionalizadas, é um primeiro perigo, o que vai ter muitas consequências em termos bolsistas nestas empresas. Estou a dar um exemplo que é a Société Générale, que tem um grande banco na Rússia e este banco hoje em dia não pode funcionar e o facto de, imaginarmos amanhã ser privatizado ou não poder funcionar, pode ter consequências aqui sobre a Société Générale em França e envolver alguma crise financeira. Podemos também tomar o exemplo da Renault, que é um grande fornecedor de automóveis com uma marca local, que também pode amanhã ser privatizada e aí perderiam também tudo o que era o controle da produção de automóveis, que eles podem continuar porque está localizada na Rússia. E no final, também podemos dizer que toda a dívida que a Rússia tem perante os outros países, para amanhã a Rússia decidir também não pagar mais a dívida, aliás, é o que está a fazer neste momento. Portanto, estamos num fenómeno que podemos pensar que está localizado na Rússia, mas que tem uma projeção em toda a parte do mundo e, sobretudo, na Europa, que são os países que comerciavam mais com a Rússia. Este conflito convidou-se para a campanha eleitoral francesa e pode alterar completamente as propostas que têm surgido. Uma delas é, nomeadamente, o aumento dos salários mínimos, que é uma proposta recorrente nos partidos de esquerda. Até que ponto é que se pode considerar realista um aumento dos salários mínimos no contexto desses?
Quer dizer, efetivamente, a inflação que vai continuar porque os preços vão subir de uma maneira muito importante, porque o conflito iniciou-se há poucos dias e as consequências em termos de inflação só estão no papel e ainda não estão a refletir realmente porque há estoques e não vai chegar imediatamente. Portanto, isso quer dizer que os candidatos que fizeram algumas projeções, efetivamente, de aumento salariais, estavam a pensar numa taxa de inflação que, de todas as maneiras, não vai ser esta. E o grande problema é que cada vez que houve um acompanhamento dos salários a acompanharem a inflação, sempre resultou em crises económicas, porque há um limite e que, como você sabe, a inflação sobe e os salários, se forem indexados sobre a inflação, também vão subir. Só que quando a inflação baixar, os salários não baixam. E, portanto, o problema todo está aí, é que as empresas, e quando um candidato, qualquer que seja, diz, ok, eu quero que aumente o salário mínimo, temos que saber que não são os candidatos que vão pagar os salários, são as empresas e são os nossos empresários que vão ter que assumir se eles podem. Ou seja, se houver um aumento muito importante, pode desequilibrar completamente a situação económica financeira de uma empresa e, portanto, isto é que é mais perigoso. Houve propostas de candidatos a aumentar o salário baixando as cotizações salariais, ou seja, as taxas, as cotizações são pagas ao Estado. Aí a empresa não é ela que vai financiar este aumento líquido, podemos dizer, do salário. Aí já estamos a falar de outra metodologia que permite a uma pessoa de ganhar mais sem forçosamente ter consequências sobre a empresa. Portanto, deve haver um equilíbrio, penso eu, mas o que podemos dizer é que esta crise ucraniana, esta guerra, vai ter consequências sobre as medidas que foram pensadas, e já estamos a menos de um mês das eleições, e os candidatos vão ter que reagir, vão ter que esperar e ver o que é que se passa em termos reais para poder ajustar as medidas, pelo menos sobre a parte económica e financeira, os salários. As reformas também vão ser afetadas porque, num contexto de crise, estar a financiar as reformas além do que um país pode é também complicado. E precisamente relativamente a este Sim. dossiê, portanto, há propostas que variam, por exemplo, o presidente Sassante, que é também candidato à sua própria sucessão, quer que a reforma aconteça aos 65 anos. Outros candidatos, nomeadamente à esquerda, fazem oscilar as suas propostas entre os 60 e os 62 anos. Na direita e na extrema-direita, as propostas vão mais precisamente no sentido do atual presidente, ou seja, 64, 65 anos. Como é que se pode ajustar essa idade da reforma, que é também um dossiê bastante polémico sempre que é abordado? É um tema efetivamente muito polémico porque toca muita gente e vai tocar muita gente no futuro, e o problema todo aqui é que mudamos completamente, efetivamente, as modalidades, ou seja, hoje em dia a parte do trabalho, os postos de trabalho mudaram completamente, não têm a mesma penalidade que podiam ter há 20 anos, e a esperança de vida também mudou completamente, e estamos num sistema que é quase único, não direi no mundo, mas há poucos países que têm este sistema de repartição, ou seja, os ativos cotizam para os inativos, para os reformados, só que quando há um problema de ajustamento e que, se formos a tomar conta que quando há crescimento entra mais, quando não há crescimento não entra, quando há uma crise também estas cotizações servem para pagar, não entra. E também temos que ver, isto é um facto, estamos a viver cada vez mais tempo e depois da idade da reforma as pessoas ainda vivem 20 ou 25 anos, o que não era o caso há 20 anos ou há 30 anos. Hoje em dia tem que se pagar cada vez mais tempo e do outro lado não entram tanto. Portanto, a partir daí vai ser muito complicado efetivamente ao candidato Macron, se ele for reeleito, de passar a reforma, porque há um tipo de blocagem psicológico sobre a idade da reforma. Relativamente ainda às propostas económicas dos diferentes candidatos, o que também surge campanha após campanha é a questão da fiscalidade. Sem grandes surpresas, à direita propõe-se uma diminuição da fiscalidade, nomeadamente para as empresas. Como é que se pode articular esse tipo de políticas, uma vez que estamos praticamente a sair da Covid-19? Há pacotes de ajuda a nível europeu para reconstruir a economia e temos este conflito que vem colocar tudo
isto em causa? Tem que se encontrar um equilíbrio. É verdade que quanto mais se diminui a fiscalidade sobre as empresas, mais investem, não é? Ou mais empregam pessoal. Agora, também se pode, e há candidatos que estão a propor, baixar a fiscalidade sobre tudo o que se produz ou sobre os investimentos. Ou seja, não estar a privilegiar a parte mais especulativa do que a parte de produção e de crescimento de uma empresa e que implica investimentos e que implica também recursos humanos para poder acompanhar o crescimento. Portanto, há sempre aquele problema de poder equilibrar um orçamento. Estamos sempre a falar do orçamento. Hoje em dia estamos com uma situação, efetivamente, há ajudas europeias, todos os países vão beneficiar, uns menos, outros mais, porque necessita que as economias não são tão fortes, mas temos que ser realistas sobre o facto que as empresas é que empregam a maior parte das pessoas em todas as economias e temos que encontrar um equilíbrio entre a proteção social que nós precisamos, e a França é o caso mais extremo, porque o montante pago de prestações sociais é o montante mais elevado do mundo, e quando um país tem esta pretensão e tem este objetivo, claro, do outro lado, também é o país que tem mais impostos do mundo para poder pagar estas prestações. Ou seja, a gente que vive em França vive bem, efetivamente há casos extremos e estamos a ver que hoje em dia há um problema de salário porque os preços sobem, o preço da energia, o preço das matérias-primas, e uma pessoa com 1.000 euros fazia uma coisa antes que não pode fazer hoje, e aí temos de estar atentos, mas também não podemos desequilibrar porque as empresas, estou a falar das PMEs, não estou a falar das grandes empresas, não estão a ganhar mais. Para poder fazer beneficiar de aumentos e poder manter estas prestações sociais, tem que haver também do outro lado um crescimento das empresas e, efetivamente, uma baixa ou pelo menos não aumentar os impostos para estas empresas permite justamente proteger o equilíbrio financeiro destas empresas. E a França é um dos países mais complicados a gerir porque há sempre esta vontade de manter o que temos, os tais direitos adquiridos. As pessoas defendem os interesses e podemos dizer que pode ser considerado como normal estar a defender os interesses, só que temos que todos evoluir em função, justamente, por exemplo, de uma crise como a Ucrânia. As pessoas não estavam à espera disto, mas vão ter que também mudar um pouco e ver que temos economias frágeis e que dependem todas uma das outras. A Europa não tem autonomia e são estas crises como a Covid que vimos que afinal a China que produzia toda a parte dos remédios e hoje em dia estamos a ver que a Europa, tirando a França que é um caso à parte, mas que estão todos dependentes do gás russo e do petróleo russo. Tem estado sempre bastante ausente das campanhas eleitorais a questão climática e a questão da proteção do meio ambiente. Mais uma vez nesta campanha tem-se a impressão que há poucas propostas neste sentido. Elas baseiam-se essencialmente no pró-nuclear ou antinuclear e pouco mais que isso. Sim, o grande problema com estes temas da parte climática é o facto dos efeitos não se verem imediatamente. Estamos a falar de reações a 20 anos, 25 anos para poder modificar alguma coisa. E hoje em dia as pessoas, sobretudo os candidatos, quando fazem campanha, querem mostrar imediatamente os efeitos. Ou seja, qualquer candidato que vai tomar uma medida hoje não vai ver os efeitos, porque o mandato é de 5 anos, pode ter 2 mandatos. Os sacrifícios que uns vão fazer no momento não vão ver os frutos durante o mandato. Claro que é muito importante esta parte da nossa proteção para o futuro e sobretudo dos nossos filhos, mas as pessoas hoje em dia estão completamente focadas sobre o concreto, sobre o salário, sobre a reforma, sobre a maneira de viver ao dia a dia. Isto tudo afasta o resto. Sobre a parte do nuclear. Hoje em dia, se nós não tivéssemos na Europa, estávamos a pagar a nossa eletricidade muito mais barato do que qualquer um dos países europeus, porque não tem a parte nuclear, porque há uma política comum entre os países da Europa e uns pagam para os outros para poder manter um preço estável. E a França está a dar dinheiro para poder manter este tipo de preço e não era necessário, porque a França produz suficientemente energia e eletricidade para poder sustentar a um preço muito razoável e independente do petróleo, independente do gás, que é o próprio da energia nuclear. Agora, mesmo até os verdes dão-se conta que as eólicas ou a geotermia ou isto não vão dar imediatamente o resultado
não se vai poder substituir de um dia para o outro a parte nuclear. Isto é um trabalho de gerações que vai-se fazendo pouco e pouco, fecha-se uma central, mesmo até as eólicas estão hoje em dia a serem contestadas por razões ecológicas, justamente. O que é que se faz das antigas eólicas, o que é que se faz do barulho, o que é que se faz da poluição visual. Portanto, isto tudo faz que a parte energética é uma parte capital e aliás, estamos a ver que esta guerra provoca estas tensões a nível energético, com o aumento da gasolina, com o aumento do gás e da eletricidade, e que devemos ter todas as fontes possíveis para poder ter, pelo menos, uma média de produção e poder justamente contar com o facto de sabermos produzir eletricidade sem petróleo, que é o caso nuclear, e sem carvão, que é a matéria que polui mais, aparentemente, e é o caso da Polónia, é o caso da Alemanha, que também tem centrais a carvão e que não estão a dar resultados em termos ecológicos, até pelo contrário. Era Carlos Vinhas Pereira, professor de Finanças da Universidade Paris Dauphine. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.